Você mora em um imóvel há muitos anos, mas não possui o registro, já ouviu falar de uso capião e se pergunta se essa é uma forma de você regularizar o seu imóvel? Se a resposta for sim, fica aqui que esse vídeo é para você. Meu nome é Marta Mendes, eu sou advogada especialista em direito patrimonial e hoje eu vou falar a respeito dos requisitos para a aquisição da propriedade imóvel através da uso capião. A uso capião nada mais é do que uma modalidade de aquisição da propriedade. No caso desse vídeo, eu estou falando da propriedade imóvel. Nos casos em que a pessoa ela ocupa um imóvel, ela tem a posse mansa e pacífica de um imóvel por um determinado período de tempo, que eu vou falar mais adiante, que de acordo com cada tipo de uso capião, a lei vai exigir a ocupação por um determinado período de tempo. Você ocupa esse imóvel de forma mansa, pacífica, você tem essa posse ininterrupta desse imóvel e você atua como se fosse proprietário desse imóvel, é muito possível que você tenha direito a adquirir esse imóvel através de uso capião. A aquisição da propriedade imóvel através de uso capião, ela pode ser feita de forma judicial ou extrajudicial, como eu vou falar mais à frente. Nos casos da judicial, você vai pedir para o juiz declarar a propriedade imóvel através de uma sentença e vai ser registrada essa sentença lá no cartório de registro de imóveis, na matrícula do imóvel. A gente sabe que a lei no Brasil ela tem vários requisitos para aquisição da propriedade imóvel. Então, um deles, o principal deles, é que para imóveis a partir de 30 salários mínimos, vai ser necessária a escritura pública para transferência dessa propriedade. Então, se você quer fazer uma doação ou se você quer fazer uma compra e venda, você vai precisar fazer isso através de escritura pública. E todo mundo sabe que quando a gente fala de cartório, no caso da escritura pública, é preciso que seja feita através do cartório de notas. Todo mundo sabe que quando a gente fala de cartório, a gente está falando de custos muito altos, porque os emolumentos cartorários são muito altos. Esses emolumentos, eles vão variar de acordo com o estado em que o imóvel está. Então, se ele está em Minas Gerais, se ele está em Santa Catarina, cada cartório tem a sua tabela de emolumentos e essa tabela varia de estado para estado. Um outro fator muito importante é o valor de mercado do imóvel. Quanto mais alto, maior vai ser o valor de emolumento. Um outro custo que incide também é o ITBI. Muitas pessoas também querem fugir desse custo, que é o imposto de transmissão entre vivos. Então, o ITBI, ele é um imposto municipal e ele vai incidir na compra e venda. Então, muitas pessoas também não querem pagar esse imposto e para lavrar a escritura, um dos requisitos é pagar este imposto. Ele vai variar de acordo com o município em que o imóvel esteja inserido. Dessa forma, o que as pessoas fazem geralmente? Elas abrem mão das formalidades e acabam fazendo um contrato que muitas pessoas chamam de contrato de gaveta. Eu não gosto muito desse nome porque parece que ele não tem nenhum efeito e isso não é verdade. O contrato de gaveta ele vai ali prever direitos e obrigações, então geralmente ele vai prever como que vai se dar a transferência da posse, como que vai ser o pagamento daquele imóvel. Então esses direitos e obrigações são plenamente válidos. Ele somente não vai ser apto a transferir a propriedade imóvel, porque ele não foi feito da forma prevista em lei, porque a forma não é através de um instrumento particular, mas de uma escritura pública. Então, esse contrato de gaveta, ele vai transferir a posse do imóvel. E ele vai ser muito importante, como eu vou falar mais adiante, porque ele pode ser um meio de prova na ação de uso capião. Quais são os requisitos, então, os requisitos gerais da uso capião? A gente vai ter vários tipos de uso capião, várias espécies de uso capião. Eu vou falar aqui da uso capião extraordinária, que é aquela que tem o maior tempo previsto em lei, que é a posse ininterrupta por 15 anos. Então a pessoa tem que ter a posse desse imóvel mansa e pacífica. O que quer dizer a posse mansa e pacífica, pessoal? A posse mansa e pacífica nada mais é do que sem oposição de quem tenha legítimo interesse. Então você não pode ter sofrido, por exemplo, uma ação possessória de alguém tentando retomar este imóvel. Então você tem a posse mansa e pacífica com intenção de dono, isso é muito importante também. Você atua como se dono fosse. Geralmente é assim, né? Quem compra um imóvel, seja ele por contrato particular, né, por contrato de gaveta ou por escritura pública, a pessoa, ela tem a intenção de dono, ela atua como se dona fosse. Então ela faz melhorias, ela paga os impostos. Se for um lote, ela faz a capina do lote, mantém o lote limpo, né, murado. Então tudo isso demonstra
intenção de dono. Essa usucapião extraordinária, o prazo ele vai ser de 15 anos, mas existe a usucapião, por exemplo, ordinária, em que esse prazo vai cair para 10 anos. E existem outros tipos, outras modalidades de usucapião com mais requisitos que elas vão ter prazos menores. Então, usucapião rural, ela vai ser de 5 anos. Usucapião especial urbana, 5 anos, mas aí ela já vai envolver outros requisitos, como metragem, como só ter um imóvel. Então, vão ter mais requisitos. Então, se você possui esses requisitos, posse mansa e pacífica, ininterrupta, sem oposição de quem tenha legítimo interesse, com intenção de dono, pelo prazo previsto em lei, muito possível você vai ter direito a ver a sua propriedade declarada através de uma usucapião. E aí vai ser preciso escolher qual vai ser a forma que você vai ingressar. Se você vai se utilizar da usucapião extrajudicial, que é a usucapião feita no cartório de registro de imóveis, ou a usucapião judicial. A usucapião extrajudicial, apesar dela ser mais célere, ela também vai ter mais requisitos. É preciso que você tenha a anuência dos antecessores na posse. Quem são os antecessores na posse? As pessoas que estavam na posse antes de você. Então, muitas vezes você adquirir um imóvel de uma pessoa que também não consta como proprietário do imóvel na matrícula, mas essa pessoa tinha a posse do imóvel, então ela é uma antecessora na posse. Então você precisa de ter a anuência do antecessor na posse, além da anuência de todos os confrontantes. Essas pessoas vão precisar de assinar a planta que vai instruir o seu procedimento de usucapião do cartório. No caso da usucapião pela via judicial, ele é mais demorado, mas essas pessoas vão ser citadas, então elas não precisam de te dar a anuência. O oficial de justiça vai citar as pessoas e elas vão ser dadas como citadas. Então é diferente da usucapião extrajudicial, que ela tem mais requisitos. É importante a gente levar em consideração que mesmo na usucapião extrajudicial é necessário o apoio de um advogado. E aqui vão algumas dicas práticas para você que está pretendendo usucapir o seu imóvel, regularizar o seu imóvel através da usucapião. Guarde os comprovantes de residência, então comprovantes de ligação de água e de luz, os mais antigos que você tiver, eles são importantes porque vão demonstrar o tempo de posse. É muito importante também você guardar o contrato de gaveta, o contrato de compromisso de compra e venda, seja o nome que for que você tenha dado a este contrato. Muitas pessoas dão nomes diversos a esse contrato. Contrato de cessão de posse, compromisso de compra e venda, promessa de compra e venda. É importante ter este contrato porque, apesar dele não ser essencial, por exemplo, na usucapião extraordinária, ele é um meio de prova. Você vai provar há quanto tempo que você está na posse daquele imóvel e a que título que você ingressou na posse daquele imóvel. Por que você ingressou na posse daquele imóvel, né? De que forma que você ingressou. Então, ele é muito importante também. Uma outra dica muito importante é você tirar a matrícula atualizada do imóvel. Como vocês já devem ter ouvido falar, quem não registra não é dono. Então, a pessoa que está na matrícula do imóvel, constando como proprietária do imóvel, ela vai precisar de ser citada na ação de usucapião. Então, é muito importante você ter acesso a essa matrícula para ver quem efetivamente é o proprietário do imóvel. Lembrando, pessoal, que regularização de imóvel ela é mais que um direito, é uma forma de você ter a valorização e a proteção do seu patrimônio. Se esse conteúdo foi útil para você, curta, compartilhe com outras pessoas que também podem se beneficiar desse conteúdo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até a próxima, pessoal!